Sessão ordinária, dia 7/4/2025. Convido a todos os presentes para se colocarem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional. Solicito ao senhor primeiro secretário que confirme o comparecimento dos vereadores presentes, nos termos das assinaturas constantes do livro da presença. Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes. Estando confirmada a presença de mais de um terço dos vereadores presentes, declaro aberta a 5ª sessão ordinária do dia 7 de abril de 2025. Solicito que todos os vereadores fiquem de pé para ouvir o juramento de abertura da presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. O senhor primeiro secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, ata da 4ª sessão ordinária realizada em 17/3/2025. Senhor presidente, gostaria que o senhor consultasse a casa sobre a dispensa da ata.
A ata está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. A ata está aprovada. O senhor primeiro secretário fará a leitura da ata da sessão anterior, ata da primeira sessão extraordinária, realizada em 27/3/2025. Senhor presidente, gostaria que o senhor consultasse novamente a casa para a dispensa da ata. A ata está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação, permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. A ata está aprovada. O senhor primeiro secretário fará a leitura da matéria do expediente. Leitura do projeto de lei número 014/2025, que altera a lei ordinária número 1699, de 15/12/2026, que dispõe, 2006, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Neves Paulista e da outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 14, de 2 de abril de 2025, altera a lei ordinária número 1699, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Neves Paulista e da outras providências. Edenilson Alexandre Rosselli, prefeito municipal de Neves Paulista, em exercício no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 29 da Lei Ordinária número 1699, de 15 de dezembro de 2006, e passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 29. O Conselho Administrativo será presidido pelo representante designado pelo Poder Executivo Municipal com livre nomeação e desligamento, dentre os servidores públicos segurados do regime próprio de previdência, desde que possua a certificação como dirigente de órgão ou entidade gestora, do RPPS, nos termos do artigo 8º-B da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Primeiro, a critério do Poder Executivo Municipal, poderá o presidente do Conselho Administrativo atuar com exclusividade junto ao Fundo Municipal de Servidores ou acumular funções com as de cargo efetivo ou outras que estiver exercendo na data da nomeação. Segundo, pelo exercício das funções do presidente do Conselho Administrativo, o servidor nomeado fará jus a uma gratificação correspondente a 80% do valor do vencimento de seu cargo efetivo, que não será incorporado aos vencimentos do servidor nomeado. Terceiro, mediante requerimento do presidente do Conselho Administrativo e para melhor estruturar administrativamente o RPPS, poderá o Poder Executivo Municipal ceder um servidor público municipal efetivo para prestar serviços ao Fundo Municipal de Servidores de Neves Paulista, o qual ficará subordinado ao presidente do Conselho Administrativo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Neves Paulista, 25 de março de 2006, Edenilson Alexandre Rosselli, prefeito municipal. Justificativo. Ao excelentíssimo senhor Everton Firmino da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Neves Paulista, ilustríssimos senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo alterar o artigo 29 da Lei Ordinária número 1699, de 15 de dezembro de 2006, que regula a reestruturação do regime próprio da Previdência Social, da RPPS, dos servidores do município de Neves Paulista, com foco na composição e funcionamento do Conselho Administrativo do Fundo Municipal de Seguridade. A proposta visa aprimorar a gestão do RPPS, adequando-a às seguintes legais, e as aprimorar a gestão do RPPS, necessidades administrativas do município, do qual a garantir maior eficiência, transparência e sustentabilidade no sistema previdenciário local. A alteração
proposta estabelece que o Conselho Administrativo será presidido por um representante designado pelo Poder Executivo Municipal com livre nomeação e desligamento, e que seja um servidor público segurado do RPPS e possua certificação como dirigente de órgão ou entidade gestora, conforme previsto no artigo 8º-B da Lei Federal nº 9.717/1998. Essa exigência de certificação reflete a necessidade de qualificação técnica para o exercício da função, aliando-se às normas federais que buscam profissionalizar a administração dos regimes próprios de previdência e assegurar o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema. Além disso, o projeto introduz flexibilidade ao permitir que o presidente do Conselho Administrativo atue com exclusividade no Fundo Municipal de Seguridade ou acumule suas funções com as de seu cargo efetivo, a critério do Poder Executivo. Tal medida visa otimizar a utilização dos recursos humanos disponíveis no município, adaptando a estrutura administrativa às demandas específicas do RPPS, sem comprometer a eficiência da gestão pública. Outro ponto relevante é a instituição de uma gratificação correspondente a 80% do vencimento do cargo efetivo do servidor nomeado como presidente do Conselho Administrativo, sem incorporação aos vencimentos. Essa gratificação reconhece a responsabilidade e a dedicação exigida para o desempenho da função, ao mesmo tempo em que preserva a sustentabilidade financeira do RPPS, ao evitar a criação de benefícios permanentes que possam onerar o sistema a longo prazo. Por fim, a possibilidade de cessão de um servidor público municipal efetivo para auxiliar o presidente do Conselho, mediante requerimento, busca fortalecer a estrutura administrativa do Fundo Municipal de Seguridade. Essa medida permite uma melhor organização das atividades do RPPS, garantindo suporte técnico e operacional para o cumprimento de suas finalidades, em benefício dos segurados e da gestão responsável dos recursos previdenciários. Assim, o presente projeto de lei atende às diretrizes de modernização da administração pública e de conformidade com a legislação previdenciária nacional, promovendo a qualificação da gestão do RPPS de Neves Paulista. As mudanças propostas visam assegurar a proteção dos direitos dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, bem como a estabilidade financeira do regime, contribuindo para o fortalecimento da seguridade social no âmbito municipal. Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo desta oportunidade para renovar o protesto das mais altas estimas e distintas considerações. Atenciosamente, Edenilson Alessandro Conselho, Neves Paulista, 2 de abril de 2025. Encaminha-se às competentes comissões. Leitura do projeto número 015/2025, que cria a ouvidoria do município de Neves Paulista, Estado de São Paulo, e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 15 de 2 de abril de 2025 cria a ouvidoria do município de Neves Paulista, Estado de São Paulo, e dá outras providências correlatas. Edenilson Alexandre Rosselli, prefeito municipal da Comarca de Neves Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. É criada a ouvidoria do município de Neves Paulista, vinculado ao gabinete do prefeito municipal, como órgão responsável, prioritariamente, para tratamento das manifestações relativas às políticas e aos serviços públicos prestados sob qualquer forma ou regime, pela administração pública direta ou indireta, com vista à avaliação de efetividade e ao aprimoramento da gestão pública. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se, primeiro, usuário, pessoa física ou jurídica, se beneficia ou utiliza efetivo ou potencialmente do serviço público. Segundo, serviço público, atividade administrativa ou de prestação direta ou indireta de bens ou serviços à população,
exercida por órgãos ou entidades da administração pública. Terceiro, agente público, quem exerce cargo, emprego ou função. Ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Artigo 4º. Manifestações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações que tenham como objetivo políticas ou serviços públicos prestados e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização de tais serviços. Quinto, reclamação, demonstração de insatisfação relativa ao serviço público. Sexto, denúncia, comunicação de prática de ato ilícito cuja solução depende da atuação de órgãos de controle interno ou externo. Sétimo, sugestão, proposição de ideia ou formulação de propostas de aprimoramento de políticas e serviços prestados pelo município. Oitavo, elogios, demonstração, reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou atendimento recebido. Nono, solicitação, requerimento de adoção de providência por parte da administração. Capítulo 2º. Das atribuições. Artigo 3º. São atribuições da ouvidoria do município. Primeiro, atuar diretamente na defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos nos termos da Lei nº 13.460 de 2017. Segundo, promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras cidades de defesa do usuário. Terceiro, acompanhar a prestação dos serviços públicos, visando a garantir a sua efetividade e propor medidas para o seu aperfeiçoamento. Quarto, receber, analisar e responder às manifestações a ela encaminhadas. Quinto, encaminhar às autoridades competentes as manifestações, solicitar informações a respeito das mesmas, acompanhando o tratamento e a sua efetiva conclusão. Sexto, atender o usuário de forma adequada, observados os princípios de regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. Sétimo, promover a adoção de mediação e conciliação entre o usuário e o órgão ou a entidade pública, sem prejuízo de outros órgãos competentes. Artigo 4º. Com vista à realização dos seus objetivos, a ouvidoria deve, primeiro, receber, analisar e responder por meio de mecanismos proativos e reativos, com manifestações encaminhadas por usuários de serviços públicos. Segundo, elaborar anualmente relatórios de gestão que deverá consolidar as informações mencionadas no inciso 1º e, com base nelas, apontar falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos. Capítulo 3º das manifestações. Artigo 5º. A ouvidoria deverá receber, analisar e responder às manifestações em linguagem clara e objetiva. Artigo 6º. Em nenhuma hipótese será recusado o recebimento de manifestações formuladas nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do agente público. Primeiro, as manifestações serão identificadas, entretanto, não cabe à ouvidoria fazer exigências quanto à identificação que inviabilizem sua apresentação. Segundo, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da apresentação da manifestação. Terceiro, a identificação do requerente é informação pessoal protegida com restrição do acesso nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Quarto, no caso de manifestação feita por meio eletrônico, respeitar a legislação específica do sigilo e proteção de dados, poderá ser requerida meia certificação de identidade do requerente. Quinto, as manifestações apresentadas em outros órgãos da administração deverão ser protocolizadas e encaminhadas imediatamente à ouvidoria do município, sob pena de responsabilidade do agente faltoso. Artigo 7º. As manifestações poderão ser representadas por meio dos seguintes canais de comunicação. Primeiro, por meio de formulário eletrônico, que estará disponível no site oficial do município de Ilhéus Paulista,
www.nepespaulista.sp.gov.br. Segundo, por correspondência convencional. Terceiro, no posto de atendimento presencial exclusivo. Quarto, por endereço eletrônico. Quinto, por telefone. Parágrafo único. A manifestação feita verbalmente será imediatamente reduzida a termo. Artigo 8º. Recebida a manifestação, a ouvidoria deverá classificá-la como reclamação, denúncia, sugestão, elogio e solicitação, de acordo com as definições constantes na lei. Primeiro, a classificação atribuída pelo usuário quanto do encaminhamento das manifestações poderá ser alterada pela ouvidoria se verificar que não está adequada. Segundo, as manifestações serão encaminhadas às autoridades responsáveis para as devidas providências, se for o caso. Artigo 9. O procedimento de análise das manifestações observará os princípios de eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução. Parágrafo único. A efetiva resolução das manifestações dos usuários compreende as seguintes etapas. Primeiro, recepção da manifestação no canal de atendimento adequado. Segundo, emissão de comprovante de recebimento de manifestação com o respectivo número de protocolo. Terceiro, análise e obtenção de informações quando necessário. Quarto, decisão administrativa final. Quinto, ciência ao usuário. Artigo 10º. A ouvidoria deverá elaborar e apresentar respostas conclusivas às manifestações recebidas no prazo de 30 dias contados do recebimento, prorrogável de forma justificada como uma única vez por igual período. Primeiro, recebida a manifestação, a ouvidoria deverá realizar análise prévia e, caso necessário, no prazo máximo de 5 dias, encaminhá-la às áreas responsáveis para providências. Segundo, sempre que as informações apresentadas pelo usuário forem insuficientes para a análise da manifestação, em até 10 dias a contar do seu recebimento, a ouvidoria deverá solicitar a complementação de informações que deverá ser atendida em até 20 dias, sob pena de arquivamento da manifestação. O pedido de complementação de informações interrompe uma única vez o prazo previsto no caput deste artigo e passará a contar novamente a partir da resposta do usuário, sem prejuízo e complementações supervenientes. Quarto, a ouvidoria poderá solicitar informações e esclarecimentos devidamente aos agentes públicos do órgão ou entidade a que se vincula, e as solicitações devem ser respondidas no prazo de 20 dias prorrogável. Artigo 11º. Quando a manifestação for denúncia, desde que contenha elementos mínimos da autoria e materialidade, deverá ser encaminhada para órgãos de controle interno ou externo para as devidas providências. Primeiro, esgotado o prazo de que trata esta lei, sem a conclusão do procedimento de apuração da denúncia pelo órgão de controle interno, considera-se como conclusiva a comunicação com o encaminhamento aos órgãos de controle competentes. Segundo, o órgão de controle interno encaminhará à ouvidoria o resultado final do procedimento da apuração da denúncia, que deverá dar conhecimento ao usuário acerca dos desdobramentos da sua manifestação. Capítulo 4. O relatório de sugestões. Artigo 12º. A ouvidoria deverá elaborar anualmente, no mês de dezembro, o relatório de gestão que irá consolidar as informações referentes ao recebimento, análise e resposta às manifestações recebidas, e com base nelas apontará as falhas e sugerirá melhorias para a prestação de serviços públicos. Artigo 13º. O relatório da gestão deverá indicar ao menos o número de manifestações recebidas no ano anterior, os motivos das manifestações. Terceiro, análise dos pontos recorrentes. Quarto, as providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas. Artigo 14º. O relatório da gestão será: primeiro,
encaminhado ao prefeito municipal. Segundo, disponibilizado integralmente na página oficial do município na internet. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 15º. A ouvidoria divulgará, no prazo de 60 dias a contar da entrega em vigor desta lei, a sua carta de serviço ao usuário, tendo como objetivo informar sobre os serviços prestados pela ouvidoria, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público. Primeiro, a carta de serviço ao usuário conterá informações claras e precisas em relação aos serviços da ouvidoria e atenderá às exigências mínimas previstas no artigo 7 na Lei nº 3.460, de 26 de junho de 2017. Segundo, a carta de serviços ao usuário será objeto de atualização periódica e de permanente divulgação mediante publicação no site eletrônico do município na internet. Artigo 16º. As autoridades ou servidores da administração municipal prestarão colaboração e informação à ouvidoria do município nos assuntos que forem pertinentes, submetidos à apreciação do referido órgão. Artigo 17º. A Prefeitura poderá promulgar outras disposições e estabelecer critérios mediante decreto. Artigo 18º. A instituição de unanimidade setoriais de ouvidorias poderá ser feita ao regulamentador específico. Artigo 19º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Deve expor esse 2 de abril de 2025, denúncia do Alexandre Rosselli. Justificativo. Projeto de lei. Excelentíssimo Senhor Presidente, temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e ilustres pares para exame, discussão e votação, e incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação da ouvidoria municipal e da outras providências. A presente propositura tem por objetivo criar um órgão onde proporcionará a todo cidadão a ajudar e melhorar as políticas e a prestação de serviços públicos. Denúncias, reclamações, solicitações, sugestões de simplificação e elogios são importantes ferramentas de controle e de participação social, e a administração deve garantir a existência de canais efetivos para seu recebimento e tratamento. As ouvidorias públicas exercem justamente este papel, e é elas que o cidadão deve recorrer quando um serviço é mal prestado, quando uma obra está atrasada ou mesmo quando perceber alguma irregularidade que deva denunciar. Ouvidorias públicas são canais de controle e participação social, especializado em tratar demandas individuais e em propor soluções coletivas para a melhoria da gestão. Com a edição da Lei nº 3.460, de 26 de junho de 2017, foram estabelecidas normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, em especial ao direito de se manifestar e ter sua demanda dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável. Ademais, a criação da ouvidoria é recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Desta forma, remetemos o incluso projeto de lei a esta agrega Casa de Leis, para que o mesmo seja submetido à apreciação dos novos edis e que sejam aprovados na íntegra. Depois, 2 de abril de 2025, Edenilson Alexandre Rosselli. Encaminha-se às competentes comissões. Leitura do projeto de resolução número 002/2025, que dispõe sobre alterar o inciso 2 do artigo 88, artigo 91, artigo 93, artigo 137, inciso 3º do artigo 247, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º do artigo 305, parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 306, artigo 307, caput, e parágrafo 3º do artigo 308, parágrafo 1º do artigo 313, e inserir os incisos J,
K, L e M, no artigo 93 da Resolução número 01 de 11/12/2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista, São Paulo, e da outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de Lei número 02/2025, de 3 de abril de 2025. Dispõe sobre alterar o inciso 2º do artigo 88, do artigo 91, artigo 93 e artigo 137, do inciso 3º do artigo 247, 5º e o 6º do artigo 305, 1º e 2º do artigo 306, artigo 307, caput 3 do artigo 308, 1º do artigo 313, inseridos os incisos JKLL no artigo 93 da Resolução número 01 de 11 de dezembro de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista e de outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Neves Paulista, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 26 da Lei Orgânica Municipal, do artigo 26 do inciso 4º, alínea B, e o artigo 237, primeiro, a linha B, e o artigo 395 do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e o presidente da Câmara Municipal promulga e sanciona a presente resolução. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 2º do artigo 88 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 88. As comissões permanentes são 3, compostas cada uma de 3 membros, no mínimo, com as seguintes denominações: Finanças, Orçamento e Fiscalização. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 91 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 91. A Comissão de Justiça e Redação manifesta-se sobre a constitucionalidade e legalidade e a Comissão de Finanças e Orçamento e a fiscalização sobre os aspectos financeiros e orçamentários de qualquer proposição. Artigo 3º. Fica alterado o caput do artigo 93 e inseridos os incisos J, K, L e L, no Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 93. É da competência específica da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, J. Realizar levantamento anual das demandas da população de Neves Paulista, elaborando documentos referentes a esse levantamento. K. Encaminhar ao Executivo Municipal até 15 de agosto de cada ano as demandas públicas obtidas a partir desse levantamento em dados sistematizados. L. Acompanhar a execução orçamentária realizada pelo Poder Executivo em periodicidade quadrimestral. M. Elaborar relatório quadrimestral simplificado das atividades desempenhadas pela Comissão ao longo de cada exercício, que deverá ser mantido arquivado na Secretaria da Câmara Municipal, em prazo de lei, e disponibilizado na página oficial do Poder Legislativo. Artigo 4º. Fica alterado o artigo 137 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 137. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso 1º deste artigo, a Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização será obrigatoriamente ouvida no prazo de 3 dias contados da apresentação do projeto respectivo. Artigo 5º. Fica alterado o inciso 3º do artigo 247 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 247. Toma a forma de requerimento escrito, mas independe da decisão dos seguintes atos. Terceiro, votação em plenário de emenda ao projeto de orçamento aprovado ou rejeitado na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, desde que formulado por 1/3 dos vereadores. Artigo 6º. Ficam alterados os parágrafos 5º e 6º do artigo 305 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 305. Leis de iniciativa privativa do Poder Executivo estabelecerão: 5º, os projetos de lei que instituírem
o Plano Plurianual, o PPA, e as diretrizes orçamentárias do município de Neves Paulista deverão ser enviadas pelo Executivo à Câmara Municipal até o dia 31 de maio de cada ano e devolvido para sanção até o dia 30 de junho do mesmo ano. Sexto, projeto de lei orçamentário anual do município de Neves Paulista, o LOA, deverá ser encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de cada ano e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Artigo 7. Ficam alterados os parágrafos 1º e 2º do artigo 306 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 305. Recebidos os projetos, o presidente da Câmara, após comunicar o fato ao plenário, determinar imediatamente a sua publicação, remeterá a cópia à Secretaria Administrativa, onde permanecerá à disposição dos vereadores. Primeiro, em seguida à publicação, os projetos irão à Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização e receberá as emendas apresentadas pelos vereadores no prazo de 10 dias. Segundo, a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização terá mais 15 dias do prazo para emitir o parecer sobre os projetos. E aqui se refere o artigo anterior e a sua decisão sobre as emendas apresentadas. Artigo 8º. Fica alterado o artigo 307 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista e passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 307. A mensagem do chefe executivo enviada à Câmara, objetivando propor alteração aos projetos a que se refere ao artigo 209, somente será recebida enquanto não iniciada pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização, a votação da parte cuja alteração é proposta. Artigo 9. Fica alterado o caput e o terceiro do artigo 308 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 308. A decisão da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização sobre as emendas será definitiva, salvo se 1/3 dos membros da Câmara requerer ao presidente a votação em plenário sem discussão. Terceiro, se a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização não observar os prazos e ela estipulados, o projeto será incluído na ordem do dia da sessão seguinte, como item único, independente do parecer, inclusive, do relator especial. Artigo 10º. Fica alterado o primeiro do artigo 313 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Neves Paulista, que passará a vigorar com as seguintes redações. Artigo 313. Recebidos os processos do Tribunal de Contas do Estado, com os respectivos pareceres prévios e respeito do parecer favorável ou desfavorável às contas municipais, o presidente, independentemente de sua leitura em plenário, mandará publicá-los remetente cópia à Secretaria Administrativa, onde permanecerá à disposição dos vereadores. Primeiro, após a publicação, os processos serão enviados à Comissão de Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização, que terão um prazo de 30 dias para emitir o parecer, opinando sobre a aprovação ou rejeição dos pareceres do Tribunal de Contas. Artigo 11º. Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala de Sessões de Vereadores, Avenida Fernandes, 13 de abril de 2025. Justificativo. Nobres pares. O presente projeto de resolução tem como objetivo promover alterações na resolução número 1º, de 11 de dezembro de 2006, no tocante ao que diz sobre processo legislativo, com o objetivo único de adequar o regimento interno desta Casa Legislativa de modo a forma um sistema mais adequado e organizado, bem como garantir maior efetividade nos serviços públicos, neste caso na atividade parlamentar orçamentária, bem como alinhas aos ordenamentos jurídicos presentes na Lei Orgânica Municipal. Em face de todo o exposto, rogamos os bons ofícios para que referido projeto de resolução seja apreciado de conformidade com o que se dispõe à Lei Orgânica Municipal e aos comandos institucionais e legais. Sala de Sessões de Vereadores, Avenida Fernandes, 13 de abril de 2025.
Encaminha-se às competentes comissões. Leitura dos pareceres do projeto de lei número 007/2025. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 007/2025, parecer. Trata-se do projeto de lei número 007/2025, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos de estampido, e artigos explosivos, de autoria da vereadora Cirlei Maria da Costa e emenda apresentada pelo vereador Michael Resch de Oliveira. A princípio, cabe salientar que foi rejeitado o requisito competência para a elaboração do projeto ora sob análise, haja vista nos termos do inciso 1º do artigo 8º e ainda por força do artigo 55, ambos da lei orgânica do município, bem como nos termos do artigo 228 do regimento interno desta entidade. Conforme se depreende do texto da proposição, o presente projeto proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos de estampido, e artigos explosivos. A presente comissão certamente não deslumbrará a oposição quanto ao aspecto constitucional e infraconstitucional e nem vícios que possam impedir sua tramitação. O projeto de lei apresenta-se correto ao seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, observando ao plenário a decisão final pela aprovação. Saudações de vereadores Alito Fernandes, 7 de abril de 2025. Encaminha-se às competentes comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 007/2025, parecer. Trata-se do projeto de lei número 007/2025, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos de estampido, e artigos explosivos, da autoria da vereadora Cirlei Maria da Costa e emenda do vereador Michael Resch de Oliveira. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, a quem compete examinar e emitir parecer sobre os aspectos financeiros e orçamentários da presente proposição, nos termos do regimento interno dessa atividade, entendem que o presente projeto respeitou e requisitou competência. Conforme se depende do texto da proposição, o presente projeto proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos de estampido e artigos explosivos, deixando de forma cristalina toda a responsabilidade fiscal orçamentária, bem como os impactos orçamentários, respeitando e seguindo a lei de responsabilidade fiscal. Sendo assim, o projeto de lei apresenta-se correto ao seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico, reservando ao plenário a decisão final pela aprovação. Sala de sessão de vereadores Alito Fernandes, 7 de abril de 2025. Os dois pareceres estão em discussão e votação. Os pareceres estão em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. Os pareceres estão aprovados. O senhor primeiro secretário procederá à leitura da moção de pesar número 004/2025, apresentada pela totalidade dos vereadores. Moção de pesar número 004/2025. Moção de pesar à família Pascon, pelo falecimento do ex-prefeito Gilberto Pascon, ocorrido no dia 9 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, Antônio Bento Bezerra, César Noel Hernandes, Emerson Rodrigues Ferreira, Everton Firmino da Silva, Lucas Vieira, Luiz Antônio Pelacani, Márcio José Baia, Michael Resch de Oliveira e Cirlei Maria da Costa. Vereadores desta Câmara Municipal de Neves Paulista, vêm através do presente, requerer a Vossa Excelência, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja enviado à família Pascon uma moção de profundo pesar em honra ao falecimento do ex-prefeito Gilberto Pascon. É com profundo sentimento que no dia 9 de março do corrente ano tivemos a infeliz notícia do falecimento do nosso colega, senhor Gilberto Pascon, pessoa bastante conhecida e respeitada
por sua conduta e sua dedicação à família e à comunidade nevense, na qual, por longos anos, dedicou-se ao trabalho municipal como prefeito, sendo o primeiro prefeito nevense. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Foi o reflexo da família, deixando-nos um modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar, através dos predicados que foram peculiares como fé, dignidade, humildade, fidelidade, partilha, aceitação e comprometimento. Sua morte foi repentina, é sinal de que devemos estar preparados, pois não sabemos quando nossa hora chegará. Podemos até dizer que nada somos diante de Deus, e como dizem os religiosos, devemos amar muito nosso Senhor, e ser temente a Ele, que nos ama e tudo faz por nós. Fica consignado, por fim, nesta singela moção de pesar, endereçar a toda a família a nossa firme certeza de que o Sr. Gilberto Pascon há de encontrar pela sacratíssima senda do Senhor a merecida paz, profunda e definitiva felicidade. Tão somente o seu merecimento, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. É, pois, justa a homenagem póstuma desta casa, representante dos munícipes e a um cidadão que está a merecer a saudade de todos. Ante ao exposto requerimento, nos termos regimentais, ouvido o soberano plenário, que seja aprovada a presente moção de pesar. Aos familiares e o nosso fraternal abraço com votos de pesar. E infinita solidariedade pela triste e irreparável perda. Aos pais, expressamos as nossas sinceras condolências por seus relevantes préstimos ao município de Neves Paulista. Sala de Sessões de Vereadores Arlindo Fernandes, 7 de abril de 2025. Convido o senhor Gilberto Pascon Filho para deferir algumas palavras pelo prazo de 5 minutos. Pode ser para aqui mesmo? Obrigado a todos os presentes. Obrigado, senhor presidente, vereadora, vereadores, senhores e senhoras. Como diria o senhor Gilberto, eu não sou do ramo, não sou chegado a discursos, a falas extensas, mas tenho de agradecer imensamente a todos pela moção e salientar que o nosso agradecimento maior é aos munícipes, né, ao longo dos anos, que sempre nos apoiaram em todas as eleições. Na realidade, todas as vezes que foram feitas as investidas eleitorais por parte do meu pai, todas as vezes nós fomos vitoriosos. Mesmo quando vice-prefeito, primeira vez, e depois mais 4 gestões como prefeito. E agradecer a todos os companheiros de todos os tempos. Fica um abraço eterno a todos vocês e um agradecimento profundo. Boa noite. A moção de pesar está em discussão. Os vereadores podem usar da palavra. A moção está em votação. Os que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. A moção de pesar está aprovada. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das indicações efetuadas pelos nobres vereadores.
Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 050-2025, autoria Maicon Leste de Oliveira. Indicação: Maicon Leste de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja vista a possibilidade de realizar uma manutenção corretiva e preventiva no estádio municipal de Inácio Vasco, em especial a troca do refletor que seja fraco, assim como lâmpadas queimadas do refletor no primeiro poste da entrada do estádio. É interessante que seja instalado novos refletores em todos os postes de iluminação abaixo dos refletores já existentes, pois a iluminação do campo, de um modo geral, está fraca, necessitando de mais qualidade. Também necessita de reparo em alguns corrimões da arquibancada, pois estão soltos, balançando, sendo assim um muito importante ajuste e reforço para a prevenção de acidentes. Vale destacar que é interessante reforçar, diminuir os espaços do corrimão lateral da arquibancada, que fica de frente para a entrada principal do estádio, devido à altura da arquibancada, prevenindo possíveis acidentes graves. Justificativo: tal fato se faz necessário para gerar conforto e segurança para os nossos atletas, assim como melhorar as condições para as pessoas que frequentam o local. O pedido se justifica devido aos desgastes dos refletores, devido ao uso do tempo, prejudicando a qualidade da iluminação, necessitando de um reparo de melhorias o mais rápido possível. Com relação aos corrimões, tal medida busca corrigir e diminuir os riscos de acidentes. Referido pedido é justo e necessário, pois irá gerar maior segurança e conforto para a nossa população, além de atender várias solicitações dos munícipes referentes ao assunto. Sala de sessões do vereador José Vitor Fernandes, 21 de março de 2025. Oficia-se Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 050-2025, autoria Maicon Leste de Oliveira. Indicação: Maicon Leste de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja vista a possibilidade de realizar uma manutenção, reforma no banheiro público da Praça Olavo Fleury, Praça Central, pois encontra-se com torneiras quebradas, portas quebradas, vazamentos nas descargas e vasos sanitários, dentre outros problemas. Também não possui sabonete e papel higiênico. Na verdade, o local necessita de uma revitalização. Justificativo: é justo e necessário referida a manutenção, pois o local encontra-se na área central da cidade, onde existe um grande fluxo de pessoas. Por estar localizado perto de igrejas, agências bancárias e aos centros do comércio, tal fato se faz necessário para gerar conforto e higiene para as pessoas que frequentam o local, assim como um mínimo de capacidade. Vale destacar que nesta praça existem diversos comércios do gênero alimentício e este é o único banheiro nas proximidades. Se não bastasse, referido pedido agrega a conservação e valorização do patrimônio público. Sala de sessões de vereador José Vitor Fernandes, 21 de março de 2025. Oficia-se Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 052-2025, autoria Maicon Leste de Oliveira. Indicação: Maicon Leste de Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais, indica que seja vista a possibilidade de montar um bar em todo e qualquer evento realizado pela Prefeitura Municipal, ou que tenha o apoio da Prefeitura Municipal, e que seja oferecido para alguma entidade social, como por exemplo o Lar de São Vicente de Paula e a BAN, ou que seja criada uma comissão de esportes, onde poderá controlar e ter a renda revertida para pequenas despesas nas diversas modalidades de esportes existentes no município. Justificativo: referido pedido se justifica devido à possibilidade de gerar renda e suprimir pequenas despesas nas diversas modalidades esportivas, como por exemplo, pagar taxas de inscrições em torneios ou campeonatos, entre outros. Referido pedido é justo e necessário, pois irá gerar oportunidade, assim como organização dos eventos, ofertando bebidas e alimentos para o público presente, inclusive para muitas pessoas que venham de outras cidades.
Este pedido é embasado em diversas solicitações de munícipes, devido aos jogos realizados no estádio municipal, onde as pessoas procuravam bebidas e alimentos e não tinha nada no local, inclusive água. Sala de sessões de vereadores Hamilton Fernandes, 21 de março de 2025. Oficia-se Câmara Municipal de Paulista, indicação 053 de 2025, autoria Márcio José Baia. Indicação: Márcio José Baia, vereador da Câmara Municipal de Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de mudar a central de ambulâncias para o centro de saúde. Justificativo: facilita para os munícipes, uma vez que as guias de consultas ficam disponíveis nos postos central e o agendamento de transporte estaria no mesmo local. Diante do exposto, solicito a especial atenção de Vossa Excelência para a viabilização das importantes iniciativas. Sala de sessões de vereadores Hamilton Fernandes, 27 de março de 2025. Oficia-se Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 054 de 2025, autoria Márcio José Baia. Indicação Márcio José Baia, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de desenvolvimento e confecção de um projeto de lei que permita a venda de férias em pecúnia aos servidores municipais que possuam mais de 2 férias vencidas, em conformidade com os princípios da legalidade e moralidade administrativa. A presente indicação se faz necessária, pois a não concessão das férias no prazo devido contraria o Estatuto do Servidor Público do município de Neves Paulista e pode gerar responsabilidade civil para a administração pública, conforme o disposto no artigo 37, 6º da Constituição Federal, além de caracterizar possível enriquecimento ilícito por parte do município. A viabilização deste projeto garantiria justiça aos servidores municipais que, muitas vezes, por necessidade do serviço, acabam acumulando períodos de férias sem usufruí-las, sendo impedidos de convertê-las em pecúnia. Dessa forma, a medida traria mais segurança jurídica tanto para os servidores quanto para a administração municipal. Diante do exposto, solicito a especial atenção de Vossa Excelência para a viabilização desta importante iniciativa. Sala de sessões de vereadores Hamilton Fernandes, 27 de março de 2025. Oficia-se Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 055, autoria Márcio José Baia. Indicação: Márcio José Baia, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade de instalar pontos de ônibus com cobertura para usuários de saúde nos seguintes locais: Primeira, Praça do Bairro, Campo Belo, próximo à rotatória; próximo ao Botequim do Alface, bairro das Bombeiras; próximo à Caixa d'Água do bairro Quinta dos Ipês; próximo à Caixa d'Água do bairro Jardim São José; próximo ao Centro de Saúde Multiprofissional Dr. Francisco Modesto Viús Vasques, bairro Coab 1; próximo à Padaria do Luizinho, bairro São José. Justificativo: esse pedido faz-se necessário devido à dificuldade de mobilidade dos pacientes, principalmente de idosos, uma vez que vários pacientes moram longe dos pontos de ônibus já existentes. Diante do exposto, solicito a especial atenção de Vossa Excelência para a viabilização desta importante iniciativa. Sala de sessões de vereadores Hamilton Fernandes, 27 de março de 2025. Oficia-se Câmara Municipal de Vereadores, indicação 056, autoria Lucas Vieira. Indicação: Lucas Vieira, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando-lhe que seja analisada a possibilidade de instalar um poste de iluminação na rotatória da rodovia vicinal Nilson Belcho Nunes Ferreira, Neves sentido Miraluz. Justificativo: melhorar a iluminação e a visibilidade em citado trecho da rodovia, proporcionando maior segurança e evitando possíveis acidentes. Sala de sessões de vereadores Hamilton Fernandes, 27 de março de 2025. Oficia-se
Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 057 de 2025, autoria Antônio Bento Bezerra. Indicação: Antônio Bento Bezerra, vereador municipal de Neves Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando que seja analisada a possibilidade da retirada de postes de energia elétrica desabilitado que se encontra entre a escola Guiz Afonso Morales e o ginásio de esporte, por ter risco de desabamento. Sala das sessões de vereadores Alípio Fernandes, 27 de março de 2025. Oficia-se. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 058, autoria Emerson Rodrigues Ferreira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacan. Indicação: Emerson Rodrigues Ferreira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacan, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais, indicam que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito de Neves Paulista, solicitando a possibilidade de instalar cobertura na área do playground, parquinhos e brinquedo, campo de areia e arborização na calçada da rua, ao lado da rua Francisco Viúdes Garcia, municipal, na creche municipal João Francisco Suzano da Silva, localizado no bairro Devência. Justificativa: pedido feito pelos pais de alunos e profissionais do setor que alegam que as crianças ficam muito expostas ao sol na hora da recreação. Sala de sessão de vereadores Alípio Fernandes, 3 de abril de 2025. Oficia-se. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação número 059, autoria Emerson Rodrigues Ferreira, Lucas Vieira e Antônio Luiz Pelacan. Indicação: Emerson Rodrigues Ferreira, Lucas Vieira e Luiz Antônio Pelacan, vereador da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais, indicam que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, solicitando-lhe a possibilidade de reforçar a segurança com a instalação de alarmes e outros acessórios dos prédios públicos, em especial da educação, que recebeu novos equipamentos para o uso escolar. Justificativo: nossa cidade vem sofrendo com vândalos que invadem locais públicos para a prática de furto. Recentemente ocorreu em um prédio da saúde, causando prejuízo e transtornos ao funcionamento público e funcionário. Esse pedido se faz necessário para coibir essas ações, principalmente com a divulgação recente de aparelhos obtidos pelo poder público. Sala de sessão de vereadores Alípio Fernandes, 3 de abril de 2025. Oficia-se. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 060, 2025, autoria Sirlei Maria da Costa. Indicação: Sirlei Maria da Costa, vereadora da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais, indica que seja encaminhado o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, informando a necessidade urgente de fornecimento de energia elétrica ao poste localizado no distrito industrial, próximo ao canil mantido pela PAN. Diante disso, solicito que Vossa Excelência adote as providências necessárias para: primeiro, verificar a situação e confirmar a necessidade de fornecimento de energia elétrica ao poste em questão. Segundo, autorizar a realização dos trabalhos necessários para o fornecimento de energia elétrica ao local. Aguardo atenciosamente a atenção dispensada a esta indicação e aguardo uma solução rápida para este problema. Sala da sessão de vereadores Alípio Fernandes, 2 de abril de 2025. Oficia-se. Câmara Municipal de Neves Paulista, indicação 061, autoria Sirlei Maria da Costa. Indicação: Sirlei Maria da Costa, vereadora da Câmara Municipal de Neves Paulista, abaixo assinado, nos termos regimentais, indica que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Neves Paulista, informando a necessidade de melhorias no campo de futebol da Barra Dourada. A presente indicação visa solicitar a instalação de telas atrás dos gols do campo de futebol, com o objetivo de evitar que as bolas saiam do campo durante os jogos e treinos. Essa medida trará benefícios significativos para a escola: redução de risco de acidente com bolas que saem do campo e podem atingir pedestres ou veículos, melhorias da segurança dos jogadores e espectadores, redução do tempo gasto com a busca e a recuperação de bolas que saem do campo, melhoria da experiência esportiva e de lazer para a comunidade. Diante disso, solicito que Vossa Excelência adote a providência necessária para: primeiro, verificar a viabilidade técnica
técnica e financeira da instalação de telas atrás dos gols no campo de futebol. Segundo, autorizar a realização dos trabalhos necessários para a instalação das telas. Agradeço atenciosamente a atenção dispensada a esta indicação e aguardo uma solução rápida para este problema. Sala da sessão de José Luiz Fernandes, 2 de abril de 2025. Oficia-se. Está terminada a fase do expediente e os vereadores, na sua ordem, poderão fazer o uso da palavra pelo prazo de 5 minutos sobre o expediente com a parte. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, população aqui presente de Montes Claros. Eu vim aqui falar rapidinho dessas 3 indicações que eu fiz, certo? A primeira é da central de ambulância, que é localizada lá no hospital. Aí o que acontece? As guias são todas centradas ali no postão. Então, o que é para a viabilidade do pessoal? O pessoal já vai, pega as guias e já passa e marca o transporte, certo? Vai ficar centrado tudo num lugar só. O que acontece? A central poderia até pensar de abrir em outro lugar, só que é o seguinte: se colocar mais um ponto para marcar ônibus, o município não suporta, não tem veículos necessários. Vamos supor, eu marco no hospital e o Maicon marca ali na Coab. Então, eu marco para o Lucas, no caso, 8 horas que a ambulância está passando lá. O Marco marca pela câmera a mesma 8 horas, entendeu? O que acontece? Vai ficar descentralizado, vai se perder. Aí vai ter que ter um conjunto de informações. Já está o dia todo no telefone, marcou ou não marcou, certo? A respeito das férias, as férias nossas, funcionários públicos, eles, o que acontece? Tem gente que tem 10, 15, 20 férias ali. E no fim dos mandatos, o que acontece? Entra um prefeito, eu vou me aposentar, correto? Eu vou me aposentar agora no final do ano. Se o prefeito quiser, ele pode me dar todas as férias todas juntos. O que acontece? Por que tem esse acúmulo de férias? Que até então, há 2, 3 anos atrás, o nosso salário era questão baixa em termos ainda, mas depois da reestruturação deu uma melhorada. Então, pessoas, esses 2 anos para trás aí, não tirava férias, porque ia tirar férias e ia sair do orçamento. Você está entendendo? Não tinha, ia ter que complementar de outro jeito, tirar férias e mensal do trabalho, para ser complementada a renda mensal dos funcionários, certo? E agora, perante a lei federal, a Constituição, é 2 férias, 3, entendeu? Para se tiver como, dentro do orçamento do município, claro, para ir fazendo essas férias, pagando aos poucos, entendeu? Para não prejudicar o funcionário, certo? A questão do ônibus da saúde, gente, é o seguinte: tem os pontos, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Só que Neves cresceu muito, Neves expandiu. Da quadra, que é um dos pontos, da quadra, lá no final do Campo Belo, eu fui já medi, passa de 1,5 km. E tem pessoas que não têm condições de andar, que fica longe. Então, por isso que eu pedi para ser posto esses pontos novos, entendeu? Vai ter que entrar num censo todo mundo? Vai. Por quê? Vai ter que sair um pouquinho mais cedo, correto? Até se o ônibus dá esse giro. Porque no caso tem 5. Se eu não me engano, são 6. E estão todos distantes uns dos outros, entendeu? Que era para a viabilidade da população e fica mais fácil, né? Para os pacientes. Já se encontram num momento não favorável, né? No caso, não está bem ali, ainda tem esse deslocamento. Tem gente que não tem carro, tem gente que tem, mas é difícil, entendeu? Por isso que eu pedi. Obrigado a todos. Não?
Mais alguém? Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres colegas e ao público presente. Serei breve, porque eu sei que todos estão cansados de esperar. Não vou falar sobre as indicações de minha autoria, porque são praticamente autoexplicativas. Mas eu não poderia deixar de falar sobre o nome do grande senhor Gilberto Pascon, né, como foi mencionado aqui, e essa moção aprovada por todos os vereadores. Gilbertinho, peço autorização do seu nome para fazer alguma citação com relação à sua humildade quando você falou do seu pai. Porque eu tenho toda certeza, afirmo e posso declarar que, assim como Pelé foi o rei do futebol, assim como Ayrton Senna, para mim, para todos os brasileiros, foi o melhor piloto de Fórmula 1, o senhor Gilberto Pascon, seu pai, foi o melhor prefeito da história de Minas Paulista. E com toda certeza nunca será apagado. Pelo contrário, sempre será lembrado a memória dele. Tá bom? Então, agradeço aí a todos, né, por essa moção aí. E com certeza é de grande e justo merecimento, né? Com certeza nunca será esquecido, será eternamente lembrado. E só fazendo uma ressalva, também temos agora aí, né, teremos na verdade uma avenida com o nome do Sr. Gilberto Pascon, né, que foi aprovado em sessão anterior aqui no Parque da Palmeira 2. Então, com toda certeza, assim, quando for liberado o bairro, o próximo prefeito em atividade terá o grande prazer de colocar essa placa. Obrigado. Parabéns aí. E leve o orgulho dele em nome de nossa cidade, que ele sempre elevou o nome de nossa cidade. Boa noite a todos. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, só queria me atentar dois projetos que desceu executivo, para nós vereadores se atentar a mais informações desses projetos. Primeiro, é o sistema que hoje ele é escolhido para a Previdência Social nossa. O administrador, ele é eletivo, onde funcionários públicos podem se candidatar e há uma eleição interna e ali é tirado o nome para que se possa dar durante os trabalhos. Eu entendi que o projeto traz a responsabilidade do Executivo de indicar, de fazer essa indicação a um servidor público, né? Gerará gastos para a classificação de 80%, né? Mas se for uma coisa que há realmente necessidade de mudança, aqui fique bem mais claro, né, o porquê a mudança agora. Né? Se vem decorrendo aos vários anos, e se essa pessoa responsável, indicada pelo Executivo, se ela vai ter um encargo de comprometimento junto ao CPF, que hoje funciona assim. Então eu peguei bem claro se a lei fala isso, mas a responsabilidade de alguma ocorrência que venha a ocorrer com esse nosso orçamento previdenciário, né? Hoje eu sou funcionário, nós temos também o pastor que é funcionário hoje, para nós é o nosso fundo de garantia para aposentar, né? Outra coisa também, sobre, isso eu falo com concordância, sobre, né, a lei da ouvidoria pública, né? Nós sabemos que recentemente foi contratado um funcionário concursado, mas eu falo por experiência porque ele tem muito contato com a gente. E a gente abordou ele esses dias junto ao jurídico porque está muito confusa essa atribuição desse rapaz. Vou citar dois exemplos rapidinho. Ele, no começo do trabalho, nos ligou lá no nosso setor lá da saúde, pedindo, né, um problema antigo de neves, né, para que nosso pessoal fosse tratar cavalo na rua. Funcionários lá do controle da dengue e recolher cavalo, que infelizmente, eu tenho um presidente que infelizmente teve um acidente recentemente, e outras pessoas também recentemente entraram na cidade. E eu tentei explicar para ele, né, que não era a atribuição do nosso trabalho. Beleza. Passou-se alguns dias, ele leva outro pedido para a gente, via telefone, para que nós possamos tirar o chão de abrigo na casa. Eu puxei, ele está estranho, né? Ou o rapaz não terminou a orientação, ou então um documento em mãos que comprova onde direcionar os seus
para fazer os setores. Seria esse documento através do código de postura, que nele não tem? Esse projeto deveria descer, que é um limite, nós conversamos lá, que vocês já falou para mim, é um limite de habitantes, para ter esse código de postura. Nós precisamos dessa informação. Né? O código de postura nada mais é as atribuições do município perante os seus setores. Isso, possa evitar. Então, eu acho que esse projeto é legal, mas isso teria que ter, cara, para começar esse código de postura. E, para mais começar ainda, o funcionário que vai trabalhar nesse código de postura, porque ele tem a convivência de notificar, registrar, multar as ocorrências. Então, pelo que parece aí, vamos conversar com o prefeito, para ver o fundamento dessa lei do projeto que ele vai mandar. Dá a entender para mim, não sei se me quero ocupar a opinião de ninguém, dá a entender para mim que ele quer colocar em cima da responsabilidade desse cargo para cobrar, mas aí vai cobrar de quem? Vai cobrar de mim, que eu não sei se é a minha atribuição para aquilo. Ah, e outra coisa, na segunda instância que ele falou dessa reclamação, eu procurei o jurídico, o próprio jurídico falou, então não sabemos a atribuição a quem manda lá. Eles orientam o menino a mudar certo lugar que não é. O próprio jurídico. Então, tem alguma coisa, o serviço arrumado, vai ficar perfeito, vai ficar 10, e aí eu acredito que a população vai ter reclamações ser bastante. Né? Desde um bloco na calçada, cabe o código de postura, desde uma areia na calçada, uma pedra, cabe o código de postura. Né? E hoje eles mandam, às vezes, um fiscal da prefeitura, cobrar o morador. Mais alguém? Está em única discussão e votação o projeto de lei número 007/2025, com nova redação, que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificado como fogos de estampido, e artigos explosivos no município de Neves Paulista, e da outras providências de autoria da vereadora Cirlei Maria da Costa, com pareceres pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar a palavra sobre o projeto. O projeto de lei encontra-se em única votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto está aprovado. Está em segunda discussão e votação o projeto de resolução número 001/2025, que dispõe sobre a criação do uso da tribuna livre no pequeno expediente na resolução número 01 de 11/12/2006, regimento interno da Câmara Municipal de Neves Paulista, e da outras providências de autoria do vereador Michael Resch de Oliveira, com pareceres pela aprovação das competentes comissões. Os vereadores podem usar da palavra sobre o projeto. O projeto de resolução encontra-se em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto de resolução está aprovado. Está em segunda discussão e votação o projeto de lei número 013/2025, que altera o artigo 126 do parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Neves Paulista, para estabelecer prazos de envio dos projetos de lei do Plano Plurianual, PPA, das diretrizes orçamentárias LDO e da Lei Orçamentária Anual LOA, de autoria do Poder Executivo Municipal, com pareceres pela aprovação
das competentes comissões. Os vereadores podem usar da palavra sobre o projeto. O projeto de lei encontra-se em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se levantem. O projeto de lei está aprovado. Explicação pessoal. Os vereadores poderão fazer o uso da palavra pelo prazo de 10 minutos em relação a atitudes pessoais ocorridas durante esta sessão, ou em relação ao mandato de vereador sem a parte. Boa noite a todos, boa noite, presidente, jurídico, novos pares que estão presentes. Boa noite também a essa assembleia que compareceu, em especial a família do nosso saudoso ex-prefeito por 4 vezes, Sr. Gilberto Pascal. Primeiramente, eu acredito, Betinho, nós gostaríamos imensamente de prestar nossas condolências. Sr. Gilberto, sim, essa moção foi feita para ele, mas a família Pascom, que num prazo tão curto aí de quase 6 anos, tivemos percas irreparáveis nessa cidade. Então, Sr. Gilberto, essa casa, eu acredito que 100% da população nenense adoça o que o nosso colega Michael falou aqui na frente. Mas o Sr. Gilberto é o que foi, graças também ao alicerce da família, graças também a uma senhora chamada Zorina Local Pascão, que nos deixou lá em 2019, graças também a Gisele, que mais infelizmente agora no final do ano passado, em novembro, tivemos aquela perca, que perca dura, que perca de supetão. Se para a família deve ter sido assim, vocês imaginam para a população também, né? E agora, tão recentemente, aí em março, né, o nosso querido Sr. Gilberto Pascal. Convivi muitos anos na Casa Pascal, desde os meus 13 anos de idade, desde quando tive os meus interesses por colegas que hoje passaram por essa casa, por colegas de serviço incentivado naquelas eleições fervorosas, né? Quem não lembra lá atrás, Guilac e Sérgio Pascão, que ficou na história, ficou marcado na história, grandes disputas políticas que nós tivemos no nosso município. Também, do lado pessoal que eu tenho orgulho, eu tenho muito orgulho de dizer isso aqui, né, que o Sr. Gilberto Pascal da Anzolina, em 1997, foram meus padrinhos de casamento, casa que eu passei a frequentar muito mais depois, festanças, almoço, visita, e a gente acabou se tornando ali até quase um membro da família. Quem não lembra da Jaqueira, né? Jaqueira ficou marcado na história política de Neves Paulista, quantos e quantos momentos, muitos de nós estivemos lá. Eu acredito que até quem não queria ir, tinha vontade de presenciar esse momento. Às vezes estava no muro, escondidinho lá, mas queria participar, porque isso fez parte da história de Neves Paulista. Uma vez de história, o Sr. Gilberto, como se diz, foi uma vez vice-prefeito do Sr. Guilherme Bilac, e depois foram mais 4 vitórias como prefeito de Neves Paulista, o Sr. Isidoro, depois o Sr. Antônio Bonavita, depois o Otávio Martins, o Tavinho, e por último, o Dr. Francisco, cujo eu tenho aqui fazer uma declaração que eu comentei com o Gilbertinho esses dias na casa dele, que em 2018 eu quis fazer uma homenagem em vida ao Sr. Gilberto, a Dona Azul, a saudosa Dona Azul, ficou empolvorosa, ficou, seria, acredito ela, uma recompensa para o Sr. Gilberto de agradecimento aqui.
E o senhor Gilberto, por 2 vezes, não aceitou. Foram 6 meses de conversa e o senhor Gilberto não aceitou. E eu vim entender o motivo da não aceitação nessa política passada, não de ontem, né? A nossa que foi de vereadores. Agora passada, eu sempre tirei palpites, conselhos do senhor Gilberto, desde o primeiro mandato, e eu vim entender o motivo que ele às vezes não quis naquele momento ser homenageado. É uma conversa que eu tive com o Gilbertinho, me preservo a mim, né, essa conversa, porque tem pessoas que às vezes não vão entender, tem pessoas que podem até se magoar. Mas o senhor Gilberto, eu fui entender realmente o que ele quis me dizer lá em 2018. E por fim, de toda a história contada, ele ainda bateu na minha resposta, que o senhor Gilberto, eu nunca cheguei no senhor Gilberto e falei, eu, senhor Gilberto, tudo bom? Não. Pensa, padrinho. E ele daquele jeitão, Deus te abençoe, meu filho. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, eu fico assim, honrado por estar aqui presente hoje, participando dessa homenagem, uma homenagem da Câmara Municipal de Venâncio Paulista, de todos os seus novos representantes, dos funcionários dessa casa, que nós representamos a nossa população de 10 mil habitantes. Então, a gente estende esse abraço, através dessa casa, a toda a família Pascal. Aqueles que se foram, né, aqueles que, a graça de Deus, eles estão entre nós, e aqueles que virão. Porque o senhor Gilberto, na sua humildade, no seu trabalho na cidade, conseguiu fazer o seu legado no Venâncio Paulista. E muito bem feito. E muito bem feito. Então, a gente só tem a agradecer, Gilbertinho, por você também ter aceitado essa moção. Obrigado. Apesar, né, que nossa cidade ainda vai fazer, acho que dia 14, o dia 11, você vai fazer um mês com o senhor Gilberto. 19. O senhor Gilberto faleceu, a nossa cidade. Aliás, fica o convite. Vamos ter uma missa aqui no São Cristóvão. Perfeito. A gente fica até em luta até hoje, né, se a gente parar para pensar. E uma coisa que eu queria deixar registrado, gente, que eu acho que é o principal que eu nunca vi, e que vocês não viram também. Eu acho que todos vocês têm conhecimento dessa informação que eu vou passar. Desde os meus 14 anos, 13, 14 anos, foi a primeira vez que eu entrei na casa do Gilberto Pascal, eu nunca vi aquele portão fechado. Às vezes, no momento de viagem, no momento que a família se encontrava, mas era período político, não político, e aquele portão estava aberto. Então, isso aí é uma coisa que me marcou muito, marca até hoje, que ele continua aberto. E eu acredito que muitas pessoas que ali o Sr. Gilberto contribuíram nas suas gestões, né, não só público como particulares, que eu acredito que o Sr. Gilberto fez muito mais coisas particulares do que públicas, pelo coração coletivo. Então fica estendido o nosso agradecimento, muito obrigado, Deus abençoe você, sua família, todas as pessoas que acreditaram no Sr. Gilberto, muitas delas conosco hoje. Queria agradecer a umas pessoas que estão aqui presentes, que esses sim são firmes. Maria Grobo, José, Azilda, Sodutra, as pessoas que estão aqui, outros que puderam vir, foram chamadas, Tio Mané, João Monfrim, Tomazinho. Por que eu estou falando esses nomes, gente? Porque foram pessoas que lá de trás, desde o primeiro mandato, até poucos dias atrás, que era ferrenha na visita do Sr. Gilberto. Quando não era para tomar aquele vinho de manhã, muitas vezes eu participei, era para jogar um jogo de curado. Tá? Muito obrigado, que vocês prosperem muito mais e que Deus abençoe vocês. Tá bom? Amém. Obrigado. Eu serei bem breve. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, mesa, os nobres colegas vereadores, ao público aqui presente, em especial à família Pascon. Os meus nobres colegas já falaram tudo que tinha para ser falado, né? Mas eu também tenho uma experiência com a família Pascon. Desde pequeno a gente ouviu falar do senhor Gilberto, prefeito da cidade de Venâncio Paulista, desde quando morava na fazenda Bacite.
E quando eu vim para a Neves, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar no antigo mercado do Scar. E lá a família Pascoal faziam compras e eu ia fazer minhas entregas lá. Uma carteirinha. E o mais legal de tudo é que quando a gente ia fazer entrega lá, a gente não saía sem tomar um cafezinho. Eles não deixavam a gente sair sem tomar um cafezinho. Isso era marcante. Então você vê que a família Pascoal é exemplo de amor à cidade de Neves Paulista, aos munícipes de Neves Paulista. Ele deixou um legado muito importante aqui nessa cidade, que eles sim lutaram, eles sim viviam pela cidade de Neves Paulista. E quando eu entrei em 2023, final de 2023, infelizmente uma forma não quista, que foi pela morte do finado Vem, ele quis saber quem que era o vereador que tinha entrado. Inclusive o senhor estava nesse dia, né? Até quem me levou lá foi o Gnu. Ele quis saber quem era o vereador lá, e o Gnu me levou lá, a gente tomou um café, bateu um papo. Ali foi a voz da experiência, da sabedoria, e isso eu vou levar comigo. Guardei comigo esse dia. Um cafezinho, foi a última vez que eu tive esse contato com o seu Gilberto. E é uma honra poder fazer essa homenagem à sua família, tá? Foi um privilégio para a gente. E contem sempre com essa casa que vocês precisarem. A gente está à disposição de todos, tá bom? Nossa, muito obrigado a todos vocês. Mais alguém? Finalização. Nada mais havendo, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 22 de abril de 2025 e declaro encerrada a presente sessão às 21h31.